Louca pra sair pintando, não é não? Pois é. Vou ter que me esperar, senão quem tá em casa não vai assistir. Porque quem gosta de artesanato é assim, tá com material que quer sair fazendo. Então, até eu fiz um comentário outro dia, o pessoal que gosta de costurar também gosta de pintar, porque você faz assim um trabalho em conjunto, né? Por exemplo, se você faz um paninho de copa, por exemplo, com barradinho patchwork, aí depois você vai pintar combinando, fica a coisa mais linda do mundo, né? E hoje eu trouxe uma sugestão para o pessoal de casa, que são lírios com uvas. Eu geralmente gosto de misturar frutas e flores, tá? Por que que eu coloquei esses lírios? Eu fiz um tecido, escolhi um tecido de fundo azul, e o lírio, como a base dele é um azul meio esverdeado, fica meio que tom sobre tom, tá? E quis dar o contraste com a uva preta, que a gente chama de uva preta, mas ela é um misto de preto, de violeta e azul, tá? Conforme eu for ensinando, o pessoal vai entender. Bom, então eu vou começar aqui fazendo o lírio branco. No pano original, o barrado, como eu falei, eu fiz no fundo azul. Hoje aqui, eu vou fazer no branco, aí o pessoal vai falar de casa, dá interferência? Depende do tom. Se fosse um tom azul muito escuro, ia dar interferência. Como o azul é bem suave, não faz diferença para esses tons que eu escolhi. Para fazer aqui branco sobre branco, não vai dar um destaque. Então, a gente escolhe, no caso aqui eu escolhi o verde glacial, que é a mesma cor que eu vou iluminar as uvas, para fazer um fundo. Para fazer esse fundinho, olha, eu vou pegar aqui um godê, vou pegar o verde glacial, vou pegar a tinta de qualquer maneira aqui na tampinha, pouquinha tinta, vou vir aqui no godê, olha, vou chegar mais para cá e vou bater. Conforme eu bato aqui com o pincel, a tinta ela vai se espalhar nas cerdas e vai ficar bem suave. A partir do momento que eu for aplicar, ele vem aqui e vem colocando bem no cantinho, olha, e fazendo, a gente chama de varrer com o pincel. Então, primeiro você varre do cantinho para lá, aí depois, com o mesmo pincel que ainda tem um tiquinho de tinta, você vem fazendo um movimento circular e você vai tirar todas as marcas do pincel. Então, olha, isso se eu tivesse com tecido branco. Com tecido azul, você pode ou não fazer o sombreado. Nesse caso aqui, eu optei por não fazer, para mostrar todo o azul. E aqui no branco eu estou colocando. Depois que você fez todo o fundo, você vai passar para os elementos do seu desenho. Nesse caso aqui, o lírio branco, se eu colocar branco sobre branco, ele não vai ter o quê? Ele não vai ter profundidade. Então, o que que eu faço? Antes de aplicar o branco, eu aplico uma cor. Nesse caso aqui, eu vou aplicar o mesmo verde glacial. Poderia ser um outro tom de verde. Esse verde glacial, ele até tem uma característica que ele parece mais um azul do que um verde, né? É verdade. Então, eu vou pegar esse, até eu já tinha feito uma pétala aqui, vou fazer uma outra do lado, que é para ficar bem marcado. Eu venho aqui, aplico o verde glacial nela todinha. Então, a forma que eu vou aplicar aqui não tem importância. Eu só tô preenchendo. Agora vai fazer diferença o jeito que eu pego a tinta no pincel. Agora eu vou pegar o branco e vou traçar a pétala. Então, agora é importante. Quando eu faço esse lírio, eu preciso de bastante tinta. E essa tinta branca que eu vou aplicar em cima, o verde glacial precisa estar molhado. Eu não posso esperar secar, porque ele vai se misturar e vai dar um outro tom de tinta. Então, agora eu vou pegar o branco, bastante tinta, ó, é para atolar mesmo aqui, para pegar bastante, uma carga de bastante tinta. E eu venho esse excesso de tinta para cima, olha, eu vou colocar bem sobre o traço, a pontinha da pétala, e venho puxando sobre o verde glacial. Olha, ele vai criar um tom, um branco esverdeado, ele não é nem branco nem verde, tá? Então, eu vou fazer isso em duas etapas. A primeira vez, sempre puxando da ponta da pétala. Aí, eu venho, olha,
até encostar aqui no fundinho dela. Importante que a tinta de baixo esteja úmida. Então, eu fiz essa primeira aplicação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro tom que eu escolhi, o azul inverno. Poderia ser também um cinza lunar. Eu sempre falo aqui nas minhas aulas que eu gosto de dar sempre mais de uma opção. Às vezes você não tem uma cor, você usa outra que também vai ficar bom. O azul inverno, ou cinza lunar, eu vou fazer o sentido contrário. O branco eu vim da ponta da pétala para o fundinho da flor. Este caso aqui, o azul inverno, eu vou fazer o movimento contrário, do fundo até encontrar a ponta da pétala. Então, eu fiz um outro degradê aqui, olha. Olha como você viu a diferença da mistura. Aí você, esta pétala que eu fiz aqui, eu já tinha deixado uma outra aqui atrás, pronta, ela está na frente da outra. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso escurecer a de trás para dar mais perspectiva. Então, eu venho aqui com um pouquinho do azul inverno e vou aplicar, olha, aqui atrás dessa pétala. Olha como ela ficou bem na frente da outra. É um detalhe bobo, mas as meninas lá de casa, a dúvida maior delas é onde colocar a luz, onde colocar a sombra, entendeu? Porque dependendo de onde você coloca, você muda todo o desenho, você vai trazer a pétala mais pra frente. Hoje você está ensinando esse desenho, mas em casa elas estão com outro desenho. Tem alguma dica? Sempre pensar assim, começar de trás pra frente. O que está na frente, o que tem mais visão, tem que estar mais nítido, mais claro. O de trás mais opaco, com mais sombra. Ok. Sempre assim, tá? Então, depois que eu fiz isso, preenchi todo o meu lírio, essa pétala da frente, ela está, olha, porque o lírio ele tem uma forma meio de copinho, certo? Então, eu tenho que fazer aqui uma sombra neste copinho. Então, eu venho com um pouquinho, aqui eu usei o verde pinheiro, e vou colocar bem aqui embaixo, ó, a sombra com o verde pinheiro. E eu venho misturando com branco, porque eu vou deixar essa parte dele um branquinho meio esverdeado. Olha como você já tem um outro tom, sendo que essa continuou na frente. Aí espera secar um pouquinho, mas não é para secar de um dia para o outro, não. Alguns minutos para que ela não fique tão molhada. Aí você vem aqui, pega o branco e dá mais um retoque na pontinha para que ela fique ainda com mais luz. E olha aqui, ó. Olha como ela ficou bem na frente, porque eu dei esse retoque com... Olha como ela ficou bem na frente, olha o volume que deu. Olha que coisa, gente. É a Beth Martelli. É pouquinha tinta, mas esse retoque que você faz, olha a diferença que deu, olha o volume como ela ficou na frente, tá? E se seguir o passo a passo, o pessoal de casa vai pintar direitinho, sim. Tá? Então, depois que eu fiz todas as pétalas, eu vou pegar o pincel filete. No caso aqui, eu escolhi o preto, até eu não tinha aberto, eu vou abrir ele agora. Olha, o preto, ele não deve estar muito grosso. Por quê? Porque você vai traçar, se ele tiver muito grosso, ele vai te dificultar e vai criar... Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse pouquinho de preto, vamos colocar aqui. Você pode misturar ou um pouquinho de água, um pouquinho de álcool em gel. No caso aqui, eu coloquei o clareador. Eu quero que ela fique bem pouquinha, tô limpando o pincel, porque eu quero fazer esse traço mais fino. Então, eu venho aqui, do meio aqui do copinho, olha, eu venho e traço o que seria o pistilo dela. Para fazer a pontinha do pistilo, você pode pegar o preto mais grosso. Aí você vem aqui e faz um pingo. E depois você vai iluminar o pistilo e este pingo. Se eu coloquei luz em tudo, o pinguinho também vai ter que ter luz, a não ser que ele não estivesse aparecendo. Então, venho aqui, um pontinho só de luz e traço, olha, de cima para baixo, no filete aqui, que seria o pistilo, a luz dele. Eu até tenho já aqui uma aqui adiantada, que é para os meninos mostrarem como ficaria o lírio com todos os pistilos dentro.
Aí vamos supor que essa pétala aqui não tenha ficado muito dentro. Até eu deixei aqui exatamente para mostrar. Você vem... Então segura, e pode segurar ou a tinta tá molhada? Não, essa aqui precisa ser seca. Posso esperar. É o tempo correto. Olha, é uma coisa ela explicando, não, gente? Barbaridade. Que isso não é você explicar tão bem assim? Nasceu com ela, Edom. DVD da Beth Martelli é uma forma dela estar na sua casa. Tem gente no Brasil inteiro que fala, puxa vida, queria aula com a Beth. Não consigo ter, mas ela vai até a sua casa através desse DVD que eu já assisti. As aulas da Beth, ela é uma mestra. Ela ensina como é que você pega o pincelzinho, quanto você coloca de tinta, como é que é a pincelada, como é que é a luz, como é que é a sombra. Tudo lindo pra vocês. Bacana que nesse DVD são 6 aulas onde ela separou por grupos. Objetos antigos, flores, frutas e as menininhas, que são as bonecas. Depois, na outra entrada, eu vou folhear a apostila, que tá demais. Como aqui a gente une a teoria com a prática, nós vamos mandar para vocês 20 tintas para tecidos, com uma gama de cores incrível, para que você faça trabalhos tão bonitos quanto os da Beth, 4 pincéis, 6 panos de copa de excelente qualidade. E, para quem ligar e comprar de presente, 6 termorriscos que estão espalhados em toda a nossa bancada, aonde você vai passar esse risco para o seu pano de copa com o calor do ferro. E cada risco, a gente não passa só uma vez, ó. Você passa muitas e muitas vezes. Presentaço da vitrine para você que ligar e comprar. 0800 380 2000, 011 3382 2000, ou você pode comprar também esse kit, esse curso que está imperdível, impecável, pela vitrine do artesanato.com.br. Deu tempo de secar? Na verdade eu já tinha deixado seco. Né? Eu queria só acrescentar uma coisa que você falou do DVD. É que você falou que são 6 aulas, né? Tem um pouco a mais. Tem a mais. Porque a menina, eu ensino ela a fazer com vários tons de pele, vários tons de cabelo. Então, só a boneca são várias aulas numa só. Muitas aulas. Está aqui no meu apoio 6, a gente vai até então arrumar aqui mais de 6 aulas. São mais de 6. É porque a boneca, a gente vê várias fases. Então, ela amplia. É como se a aula da boneca, que seria a boneca Flora, você ensina várias fases dela. É como se você estivesse dando várias aulas na mesma peça. Ei, mulher! Voltando para o pistilo. Então, olha, aqui eu deixei aqui de propósito, porque eu quero que esse pistilho fique bem dentro da pétala, né? Então, eu volto com branco, olha, pego a tinta, venho aqui da ponta, olha, conforme você passa, ó, olha como ele ficou lá dentro. Então, você precisa fazer um retoque, tá? Depois que secou, que a tinta chupou, você volta. Olha, outra coisa que eu deixei para mostrar aqui, tá vendo aqui o risco? Você tem que cobrir bem com a tinta, porque conforme você vai lavando, esse risco vai sair e vai ficar faltando tinta em volta do seu traço. Então, volta lá e vamos cobrir bem o traço. Olha como você já viu a diferença. É só fazer o mesmo processo mais de uma vez, tá? Ele vai ficar dentro e vai ficar bem coberto. Então, depois que eu terminei o lírio, eu costumo fazer assim, todos os lírios, depois todas as uvas, procuro vir sempre de trás para frente. Se eu estivesse pintando na minha casa, eu não ia começar por este lírio que está aqui na frente, eu teria começado pelo que está atrás, tá? Sempre assim? Sempre, de trás para frente, a perspectiva fica correta quando você pinta, tá? E quando você faz o contrário, você tem que vir dando retoques, tá bom? Então, agora eu vou passar para as uvas. Inclusive aqui, olha, já tem algumas pintadas, eu até vou mostrar, olha, tá vendo que essa daqui tá isolada das outras e aqui elas estão umas sobre as outras? Quando você for pintar, o ideal é você fazer primeiro esta, depois essas vai vir por cima desta e assim por diante, tá? Eu vou fazer o contrário aqui, eu vou começar pela uva verde. Eu vou pegar o clareador e vou fazer, poderia ser o álcool gel também, e vou deixar essa uva verde transparente. Vamos dizer que seria a uva tipo Itália, né? Então eu preciso de 3 tons para poder fazer esta uva. Então, para dar transparência, eu vou usar o clareador. Então eu vou aplicar, olha, inclusive uma aqui tá pronta, eu vou fazer essa aqui do lado, ó.
vou pegar o clareador e vou passar na parte de cima da uva, onde eu quero que ela fique transparente. Limpa o pincel. Agora eu vou pegar o verde pistache e venho de baixo, aonde não tinha o clareador, puxando sobre o clareador. Conforme ela vai secar, ela vai dar essa transparência que tá aqui, tá? Se eu não tivesse passado o clareador, isso não ia acontecer. Clareador ou álcool gel? Ou álcool gel. Agora eu vou fazer a sombra. Para fazer a sombra desta uva, eu vou pegar o verde oliva, vou novamente traçar aqui a parte de baixo. Limpo o pincel no papel. Olha aqui, olha, deixa eu até mostrar, ó. Eu tô limpando porque eu quero que ele fique sem nada. E aí eu venho puxando, olha, eu venho esfumando por cima do clareador. Tá? Então você viu, olha, que ele vem de baixo para cima formando um degradê, tá? O ponto de luz você tem que acompanhar. Aqui eu estou fazendo da esquerda para a direita. Então eu venho com o branco e faço aqui, olha, a luz lá em cima e vou fazer o ponto de luz. É só um pinguinho aqui. Então conforme ela for secando, ela vai aparecer bem essa diferença, tá? Agora eu tenho a uva roxa ou uva preta, tem gente que chama de preta ou de roxo. Para fazer esta uva, eu usei vinho, violeta, preto e não iluminei com branco, eu iluminei com o verde glacial, tá? Que é um tom meio azulado. Então agora eu vou fazer esta aqui do lado para que fique bem visto aí em casa. Então eu vou pegar o vinho, vou preencher aqui a parte de cima da uva com o vinho, vou completar com o violeta. Então eu estou preenchendo, completo com o violeta e vou misturar duas cores lá em cima. Então eu estou criando uma cor mista de vinho com violeta. Agora eu vou pegar o preto, eu vou até trocar de pincel porque esse desenho dessa uva está menor que a outra. Eu sempre falo que quando você vai fazer um desenho, para áreas grandes, pincel grande, com a área do desenho pequeno, pincel pequeno. Então agora eu vou pegar um pouquinho do preto e vou, olha, fazer um traço sombreando só a parte de baixo com o preto, ó. Vou lavar o pincel, lavar bem, porque quando você usa o preto, que eu falo lavar, é para lavar mesmo, não é para ficar manchado de preto, não. Em vez de usar o branco, eu vou usar o verde glacial. Vou pegar a tinta com a lateral do pincel e vou traçar a luz com o verde glacial na parte de cima, ó. Vou limpar de novo, vou esfumar. Ó como ele cria uma outra cor. Olha a sombra embaixo e a luz em cima. E se o meu ponto de luz veio de cima para baixo da esquerda, eu venho aqui com a mesma cor da luz, eu venho aqui e traço o ponto de luz da uva. Perfeito. E tem que seguir sempre igual. O que não vai dar certo é fazer uma luz aqui, outra ali, e aí fica uma bagunça. Sempre desse jeito. Sempre seguindo o mesmo, tá? Olha, a aula hoje era ensinar a pintar a uva e o lírio. Porque, inclusive, essa aula tá no DVD, né? Não, né, essa daí não... Ou tá na apostila? Tá na apostila. Ela tá na apostila. Como ela ensina bem, né? DVD da Beth Matelli vai chegar na casa de vocês, onde ela ensina flores, frutas, objetos antigos e as meninas. Então vamos olhar comigo, porque aqui na apostila você vai entender bem quais são as aulas. Vamos começar com as bonecas. Essas aulas aqui todas vocês aprendem a fazer, como a Beth disse, são as variações, a bailarina, a boneca, a caipirinha. Lindas, tem boneca loirinha, ruivinha, negra, tudo. Tudo muito lindinho. Os objetos antigos, olha que escândalo, gente. Olha essa cafeteira, essa máquina de costurar, antiga sopeira, banheirinha de pezinho. Agora aqui nós vamos começar o telefone antigo. Flores e frutas, ó. Olha aqui a perfeição. Barrado de girassol, porque ó, aqui, ó. Esse risco é a aula de hoje. É a aula porque de a hoje. Beth, por exemplo, ela não precisa ensinar todas essas aulas. Ela ensinando flor,
folha, uma menininha, um objeto antigo, os efeitos se repetem. O que vai diferenciar são as cores. Exatamente. Então e o ela dá uma desenho. base com objetos antigos, meninas, flores e frutas. Só que ela falou, eu não vou mandar só as aulas do DVD na apostila, eu vou mandar mais, para que vocês possam criar mais e mais. Tanto que olha quantos riscos nós temos aqui. Acho que são 21 no total. É, são 21 em tamanho real, né? Tamanho real. É só você passar pro seu paninho de copa, pode fazer num aventalzinho. Olha o tamanho da menina. Beth, que respeito, que coisa mais querida, essa aqui indo passear mimosa, a bailarina, a outra regando as suas florzinhas, o de bem com a vida, caipirinha, os objetos antigos. Vai chegar na casa de vocês com todos os materiais, vamos lembrar quais são? 20 tintas para tecido com 4 pincéis. Olha, a gente manda ainda 6 panos de copa, que tem um excelente tamanho e uma super qualidade. Eles vêm com os barrados, são sortidos, Gi, os barradinhos, mas é um tão lindo, é um mais lindo que o outro. Olha, gente, olha que bom espaço. E para quem ligar e comprar, vai receber de presente 6 termorriscos que você vai passar para o seu pano com o calor do ferro. Lembrando que cada risco você passa muito mais de uma vez, passa várias vezes. Tem a menininha, tem flores e frutas, e aqui embaixo também tem os outros motivos que vão chegar de presente para vocês. 0800 380 2000, celular 011 3382 2000, ou você pode comprar pela internet, que for melhor para você, vitrinedoartesanato.com.br. É bacana, né? Porque a gente manda tudo, tanto a parte teórica quanto a parte dos materiais necessários. O tempo acabou? Ou tem ainda mais um bocadinho? Acabou? Deu tempo de explicar? Eu acho que sim, né? Eu acho que o objetivo da aula de hoje era isso. Lírios, né? e uvas. Aí um outro dia ela volta para ensinar as folhas, que ela já ensinou em vários programas, inclusive até aqui na Vitrine do Artesanato na TV. Mas você deu conta do recado, como sempre, maravilhosamente bem. Lindona. Obrigada. Gente, muito obrigada. Vamos deixar um beijo nas duas juntas? Até a próxima. Valeu.